E abrimos a noite falando sobre uma terapia que tem revolucionado as relações de família. Ela identifica verdadeiras ligações e nos faz viver com muito mais harmonia numa rede que vai muito além do nosso sobrenome. É a constelação familiar. E quem nos explica tintim por tintim sobre o tema é essa expert no assunto, que aborda assuntos relacionados à constelação familiar e o autoconhecimento. Boa noite, Simone Araújo. Tudo jóia, Simone? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Tudo bem. Explica pra gente o que é a constelação familiar. Pois é, a constelação familiar é uma grande oportunidade da gente entender um pouco mais o filme da nossa vida. Porque às vezes nós estamos vivendo algo na nossa vida e a gente vê um trecho, um pedaço de forma racional. Então a gente olha para um conflito com o nosso pai e fala, mas o meu pai não dá um beijo em mim, meu pai não fala que me ama. Mas por que será que isso acontece? Quando a gente olha de forma racional, a gente julga e a gente quer uma mudança. Só que com julgamento e mudança a gente não chega em lugar nenhum. Então, a primeira coisa que a constelação familiar nos ensina é que a gente tem que ampliar a nossa visão, não de uma forma racional, mas de uma forma mais profunda. Então, a gente abre um campo, né, para fazer uma constelação familiar, e a gente põe uma pessoa para ser aquela pessoa que está, por exemplo, tem uma dificuldade, né? Então, o cliente tem uma dificuldade e ele quer olhar para algo. E a gente põe, por exemplo, o pai. E, de repente, mostra que o pai está olhando para o chão. Então, a gente põe uma pessoa deitada no chão. E, de repente, nós vemos que o pai não está disponível para a vida dele, porque, de repente, ele está olhando para o pai dele que morreu quando ele tinha 7 anos de idade. E se esse trauma, esse amor entre ele e o próprio pai dele foi interrompido, ele não se realiza no filho. Não se realiza no filho. Então, ele também não consegue ir para a vida dele, porque ele parou ali. Então, esse problema que eu poderia estar tendo ali com meu pai, na verdade, é um reflexo do que meu pai estava vendo ali naquele chão, que aos 7 anos o pai dele faleceu e ficou uma dor ali. Exatamente. Então, quando, por exemplo, eu como filho ou você como filho consegue agora olhar para o seu pai e ver que ele não pode estar disponível, porque a vida dele, a alma dele está ali. Está ali. O lado emocional dele está ali. Então, ele não está disponível. Então, uma pessoa que tem um trauma como esse, que perdeu um pai ou uma mãe muito cedo, às vezes eles não conseguem, então, tem altos e baixos financeiros, não consegue terminar aquilo que começou, né? Então, quando a gente abre uma constelação, a gente tem uma grande oportunidade de ver com profundidade um pouco mais do filme da nossa vida. Para quem que é indicada a constelação? A constelação é indicada para qualquer pessoa e é indicada para qualquer área também, porque tem pessoas que vêm constelar porque elas querem abrir um negócio e elas querem ver se aquele sócio que ela escolheu é uma pessoa ideal para ela ou não. E quando a gente abre uma constelação, de repente a gente também vê que o sócio não está disponível para ter uma empresa. Ou o sócio, ele não gosta daquele negócio, ele só quer ganhar dinheiro. E a pessoa que de repente quer abrir uma sociedade, ela gosta daquilo que ela quer fazer, né? Então ela quer um sócio que também goste, ou um sócio que complemente. Então a constelação é para quem quer olhar os conflitos da vida, para quem... A gente fala constelação familiar, mas ela pode, pelo que você falou, então ela pode ser profissional, ela pode ser para todos os aspectos da minha vida. Para todos os aspectos. Para aquilo que você quer fazer, para uma enxaqueca. Eu tenho uma enxaqueca, não sei de onde vem. Eu tenho um conflito com o meu chefe. A minha vida tem altos e baixos financeiros. Ou eu sinto uma depressão que eu não sei de onde vem, ou uma tristeza, né? A minha vida está aparentemente ótima, mas eu sinto uma tristeza, ou eu não consigo dormir, ou o meu filho tem raiva de mim, eu não sei por que meu filho tem raiva de mim, ou não consigo achar um relacionamento afetivo que seja compatível. Já tive vários, mas ainda não consegui achar um que fosse mais harmonioso. Então, é para todas as pessoas que realmente querem olhar para a vida.
Quando que a constelação foi... Porque assim, eu posso dizer, é uma terapia. Então, ou uma ferramenta de uma terapia... O talvez... Bert Hellinger, que é o criador da constelação, ele não gosta de chamar a constelação como uma terapia, porque ele fala que a gente não faz uma constelação. Uma constelação, ela se revela, ela acontece. Então, ele não gosta de considerar, mas é uma ferramenta de autoconhecimento, de movimento na nossa vida. Porque eu mesma falo essa frase assim, quando a gente vê algo, não tem mais como desver. Isso já mudou internamente, é pura física quântica, sabe? Existe uma partícula que um observador... Está lá parada a partícula. Só com um observador aquilo pode mudar. Então, quantas coisas na nossa vida estão paradas, na vida da nossa família, né? Então, talvez a minha bisavó sofreu uma traição do meu bisavô e aquilo virou um trauma para o sistema. Então, de repente, a minha bisavó então colocou... E aquilo pode influenciar no comportamento, sentimento... De 4 gerações. Porque, de repente, a minha bisavó teve esse trauma e falou, os homens não prestam. Então, vira uma família matriarcal. Os homens que tentam entrar e ficar, eles não conseguem ficar. E daí a pessoa fala, puxa, eu tento arrumar namorado, Simone, ele fica comigo uma noite, vai embora. Meu marido separou. Tive um filho, homem, e meu filho não quer ficar em casa, ele quer ir embora. E o culpado foi o bisavô. O bisavô. E daí a gente olha para o bisavô... Porque, assim, o que o Bert traz na constelação é que não existem vítimas. Todo acontecimento eu andei metade do caminho para encontrar aquilo e o outro andou metade do caminho. Então, por que a bisavó foi traída? Ah, eu fui traída, não merecia, estava lá disponível. Quando a gente abre uma constelação, a gente vê as pessoas que foram traídas, geralmente, elas não estavam disponíveis para o casamento. Daí fala, imagina, estava lá todo dia, cozinhava, cuidava dos filhos, estava lá de corpo, mas de alma não estava. Então, quando a gente percebe que nós não somos vítimas, e essa eu acho que é uma grande oportunidade para a gente crescer, porque enquanto a gente é vítima, a gente não pode fazer nada. Agora, quando eu falo, poxa, mas por que eu também atraí uma situação dessa? Por que esse meu marido me traía e agora ele casou com outro e não trai a outra? Então tem algum problema aí. Bom, isso aqui, assim, eu já fiz constelação. Ah, que legal. Fiz já 2 vezes constelações dentro de um processo de autoconhecimento. E até estava conversando com a produção. Falei assim, pô, seria legal a gente tentar meio que exemplificar isso, né? Uhum. Porque tem muito disso. Fala assim, mas é terapia, não é terapia? Como que a gente pode criar uma situação e o cara se transforma no meu pai e de repente você vê seu pai ali, você vê seu irmão ali, você vê sua mulher ali, você vê as relações ali, né? A gente tem como fazer isso? Aqui? Tem como exemplificar? Com certeza, lógico. Simone, você agora que vai comandar aqui. Tá, eu vou fazer alguns movimentos, porque para que as pessoas... o Bert, ele descobriu 3 ordens, que são ordens do amor. São ordens que a gente, como a lei da gravidade, a gente sabendo ou não, gostando ou não, ela vai atuar. Se a gente pular de algum andar, a gente vai cair. Essas ordens, elas atuam numa empresa, atuam na nossa vida individual e atuam na nossa família. Se existe uma desordem, porque ele fala que a ordem precisa vir antes do amor. Se existe uma desordem, então essa desordem vai causando mais desordens. A gente vai fazer essa dinâmica com o Celso, com a Marjorie e quem? Isso, e com a Natália. E a Natália, por favor, vamos. Então vamos lá. Posso entrar aqui nesse pedaço aqui? Lógico, que aí é você que comanda. Lógico, né? deve entrar. Na verdade, eles vão fazer, eles não se conhecem, é isso? Isso, eles eu vou... Geralmente quem vai Geralmente quem vem fazer uma constelação, ninguém conhece ninguém. Se eu estou aqui, eu não conheço eles não me conhecem também. Isso, e eu também não conheço, geralmente, né? E também não quero saber as histórias. Entendi. Né? Às vezes a gente pergunta fatos, mas isso não deve influenciar. Porque se alguém chega para mim e fala assim, olha, eu vim constelar porque meu marido me traiu. Daí eu falo, coitadinha. Você já tem uma... Daí eu já tomei partido. E tomar partido não ajuda. Então a gente coloca, né? Eu dou um lugar ao marido dela, do mesmo jeito que eu dou um lugar a ela, e eu não trato ela, né? Como facilitadora, eu dou um lugar a tudo que contém a família, né? Você, como facilitadora, você vai criar dinâmica para essas relações acontecerem. Elas se mostram por conta própria e eu só ajudo a alinhavar.
Porque constelação é pura reconciliação. Então, vamos ver como mostrar. Como que é isso. Então, a primeira ordem que o Bert Hellinger descobriu e que é bom que a gente saiba é que todos têm o direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído. Então, eu só vou colocar aqui o Celso como uma pessoa que excluiu 2 mulheres, por exemplo. Então, as mulheres, não sei onde elas podem ficar, se elas ficam aqui. Pode ficar por aqui assim, que aí a gente consegue pegar... Isso. Então, o Celso pode apontar a mão para elas. Ele está julgando. Quer ver? Ó, vamos ficar mais aqui assim, ó, que assim todo mundo vai enxergar a gente, ficar melhor. E ele pode ficar aqui? É porque a gente seria bom fazer um Lzinho aqui, ó. Okay. Aí a gente... Que aí as câmeras... Então, aponte o dedo para ela. Está julgando. Porque, de repente, uma pessoa que casou grávida, então na família moralmente não podia, ou uma pessoa que escolheu uma outra religião da família. Então, ele está julgando alguém da família dele. Ele está excluindo alguém do sistema. Alguém que era alcoólatra, alguém que não seguiu os padrões. Como você se sente quando ele faz esse movimento, Natália? Raiva. Raiva. E agora você olha para essa outra pessoa e julga ela também. Ou vira as costas para ela. Ele excluiu essa pessoa. Como você se sente a imagem quando ele te julga e vira as costas para você? Me sinto sem ter lugar. Me sinto sem ter um lugar. O que pode acontecer quando isso acontece? Então, eu julguei 2 pessoas. A próxima geração vai ter os mesmos problemas que essas pessoas tinham. Esses problemas. Então, por exemplo, eu julguei uma pessoa que casou grávida. Daí, a próxima geração que vem depois dele, ele tem uma filha que casa grávida. E daí fala, nossa, na família tem um monte de repetições. Por que isso acontece? Por causa das exclusões. Ah, eu excluí um suicida. Nossa, ninguém fala, virou um segredo. Não tem coisa pior do que ter segredos na família. Porque começa a acontecer em sequência. E aí, como é que a gente quebra essa sequência do sentimento de raiva dela? Ótima pergunta, Vanucci. Então, Como que vai chegar daquela geração lá atrás para essa atual? Pois é, então a gente coloca novamente a pessoa que excluiu, porque isso aparece numa constelação. E agora eu vou pedir para você olhar para a Natália e dizer para ela, eu sinto muito se eu julguei você. Sinto muito se eu julguei você. Agora eu te dou um lugar de respeito. Agora eu te dou um lugar de respeito. Com tudo o que foi. Com tudo o que foi. Do jeito que foi. Do jeito que foi. Como você se sente quando ouve isso, Natália? Um pouco melhor. E você? Eu me sinto aliviado. Aliviado. E aí eles começam a trabalhar esse sentimento e aí essa segue... pessoa poderia ter morrido até, não tem problema. Mas isso volta à ordem e as próximas gerações voltam a ter ordem. Elas podem viver a própria vida, elas não ficam emaranhadas. Com essa, por exemplo, que foi excluída. Eu já ouvi dizer que às vezes a pessoa sai da constelação e fala assim, nossa, 3 dias depois minha vida era outra. Vai quebrando porque você também se posiciona diante desses fatos de uma outra maneira. Isso com passa certeza, a compreender porque melhor. você olha e você não fica mais emaranhado. Nossa, eu acho... Infelizmente, nosso tempo está encerrado. Esse é um assunto que, olha, gente, dá para falar muito, porque eu sou testemunha, constelação, gosto que mexe, você começa a pensar depois. Verdade, e leva, é um ensinamento que você leva por um bom tempo. Simone, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, já deu para ilustrar. Muito obrigada. Para quem quer mais informações, tem algum site, alguma coisa que a gente Tem consiga meu site, simonearrojo.com.br. Nós também escrevemos um livro. O meu grupo, eu dou curso de formação, e o grupo escreveu um livro que são relatos do que acontece pós uma constelação. Então é um livro bem interessante que as pessoas também podem acessar, chama O Poder das Constelações. E você está lá sempre na Rádio Mundial, né? Estou na Rádio Mundial todos os dias às 11h30. Joia, Simone, obrigado.